Fala galera do canal Senhor Miranda Podcast! Estamos entrando no ar com mais um podcast com super tema para todo o Brasil. Você que está chegando agora no programa, já mete o dedo no like, inscreva-se, compartilhe, porque hoje, mais uma vez, a tampa da chaleira vai voar! E o tema do podcast de hoje é Em Busca do Jesus Histórico. É Jesus um personagem histórico? Podemos comprovar pela história que Jesus realmente existiu? É isso aí, hoje nós contamos com a presença de especialistas, historiadores e teólogos. E é com grande alegria que hoje a gente recebe aqui no canal Senhor Miranda Podcast a presença de Jack Scaff, Rony Kozer, Anderson Lima, Reinaldo Soares e Luciano Lírio, que foi o meu professor no seminário teológico. Estou muito feliz com a presença de todos vocês. Sejam bem-vindos e vamos para o programa, ok? É isso aí, pessoal, dando início a mais um podcast aqui no canal Senhor Miranda Podcast. E agora vamos para as breves apresentações. Olá pessoal, saudações cristãs, eu sou o professor Rony Kozer, estou falando aqui do estado do Espírito Santo e é muito bom estar com vocês aqui no canal do Miranda, nosso amigo, gente boníssima. Muito obrigado pelo convite. Bom, aqui no meu estado eu sirvo como evangelista na Assembleia de Deus. A minha formação maior é na área da teologia, com 2 cursos livres, o bacharelado, o mestrado, e agora também fazendo doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. A minha pesquisa no doutorado é sobre hermenêutica pentecostal. Na minha cidade de residência, o município de Cariacica, eu atuo como professor efetivo na disciplina de ensino religioso, na rede municipal de educação. E também atuo no Centro de Mídias de Cariacica como professor produtor de conteúdo. No ensino superior eu possuo experiência como professor, conteudista e coordenador de cursos. E sou autor de algumas obras, vou destacar aqui 3 que estão aí entre as minhas principais publicações. A primeira, que é também a mais recente, foi publicada pelo editorial Casa, é a 2ª edição do meu livro Hermenêutica Bíblica, prefaciada pelo Dr. Júlio Lazari, de São Paulo. Também a minha enciclopédia teológica, numa perspectiva transdisciplinar, em 2 volumes, que foi publicada pela editora Reflexão, e é, na verdade, a minha maior e principal publicação. E também a terceira obra que eu destacaria é o meu livro Escatologia Bíblica, numa perspectiva transdisciplinar. Este livro, na verdade, eu publiquei em coautoria com um querido amigo de Santa Catarina, o professor Samuel Henrique, e este foi publicado pela Fonte Editorial. Os livros podem ser encontrados tanto nos sites das editoras, como também em plataformas de venda de livros. E desde já agradeço a todos vocês que tiverem interesse no nosso trabalho. Espero muito contribuir aqui com esse diálogo, com esse bate-papo, compartilhando com vocês aí noções, conceitos, saberes que possam ser aplicados à vida e assim gerar frutos satisfatórios na nossa vida, na nossa jornada, nas nossas relações, no nosso serviço cristão. Deus abençoe a todos. Fala galera, aqui é Jack Scaff na área. Eu sou o Geraldo, conhecido na internet como GK Scaff. Sou teólogo, formado pela Universidade Metodista e anarquista cristão. E tamo junto aí, galera. Olá, eu sou o professor Reinaldo Soares. Sou bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Congregacional do Estado do Rio de Janeiro. Sou graduado em História pela Universidade Estácio de Sá e sou pós-graduado em História da Arte pela Faculdade Serra Geral. Sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Central de Manilha, e estou pronto aí para contribuir com a edificação espiritual e intelectual de todos aí estão presentes, né? E que também estarão assistindo. E também estou pronto para aprender um pouco mais aí com cada colega.
Paz de Cristo a todos. Aqui é o pastor Luciano de Carvalho Lírio, falando brevemente sobre mim. Sou pastor congregacional, tenho minhas origens na Assembleia de Deus, sou pentecostal. Pela graça de Deus, sou formado em História e Pedagogia e Teologia. Fiz pós-graduação na UF, me graduei pela UERJ, fiz mestrado e doutorado na EST, no Rio Grande do Sul, onde morei e trabalhei também. E tenho um livro publicado, Adolescentes Evangélicos do Século XXI. Olá, amigos do canal do Senhor Miranda. Boa noite a todos os ouvintes e a outros amigos aqui presentes. Bom, eu sou Anderson Lima, sirvo a Deus como evangelista na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu fiz vários cursos de teologias e instituições diferentes e concluí todos eles. Me tornei bacharel em teologia por diferentes instituições. Também estudei hebraico e grego e também aramaico e tenho especialização na área da crítica e na exegese, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Atualmente eu estou no campo do direito. Espero poder estar aí contribuindo neste tema de hoje através do meu pequeno conhecimento. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir esta apresentação destes 5 grandes mestres: Jack Scaff, Ronnie Kozer, Anderson Lima, Reinaldo Soares e Luciano Lírio. E vamos que vamos, você está no canal Senhor Miranda Podcast. Antes de entrarmos nas citações históricas fora da Bíblia, vamos entrar no assunto da origem e datação histórica dos 4 evangelhos por ordem cronológica, pois os mesmos se tratam de biografias de Jesus em 4 versões diferentes. Quem gostaria de comentar e de iniciar os primeiros comentários sobre este nosso podcast sobre o Jesus histórico? Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. Vamos dar início. Miranda e demais colegas e, claro, os nossos ouvintes, eu quero oferecer uma possível contribuição aqui a partir do meu artigo intitulado Contribuições da Crítica Textual para a Compreensão dos Evangelhos Sinóticos, que foi publicado no volume 1 da minha Enciclopédia Teológica numa perspectiva transdisciplinar. No primeiro tópico do referido artigo, eu apresento uma breve conceituação do que é a crítica textual. O segundo tópico é intitulado Crítica Textual, Exegese e Hermenêutica, a relação possível. E o terceiro tópico, Crítica Textual e Contribuições na Compreensão dos Sinóticos. Neste terceiro tópico, eu vou afirmar o seguinte, abre aspas, de maneira notável, os 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam muitas semelhanças, e foi mediante a percepção dessas semelhanças que veio à luz a assim chamada teoria das fontes. Guardando suas devidas proporções, pode ser dito que a teoria das fontes é para os evangelhos sinóticos o que a hipótese documentária é para o Pentateuco. Em linhas gerais, ela defende uma autoria composta, que é oriunda de comunidades e não necessariamente de autores individuais, como vem sendo afirmado pela tradição eclesiástica há séculos. E os desdobramentos dessa teoria são variados. Não se deve pensar nela como um bloco monolítico, coeso, pois não é. Fecha aspas. Bom, a questão dos evangelhos não se sabe ao certo sobre as datas, né? Cada comentarista fala de uma data, porque todas as datas atribuídas antes de 476 d.C. são datas aproximadas. O que aconteceu em 476 d.C., a queda do Império Romano Ocidental. Acredita-se que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos e ele usou como fonte, chamada fonte Q. E o segundo evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Mateus, segundo o que afirma a maioria dos estudiosos, e Mateus usou
a fonte Q e o Evangelho de Marcos como fonte para escrever o seu livro, o seu Evangelho. O terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas, ele usou a fonte Q, mais Marcos e Mateus para escrever o seu Evangelho. O apóstolo João, segundo a opinião, a declaração do Dr. Russell Shedd, de saudosa memória, o evangelista João ele teria feito algumas anotações enquanto Jesus estava vivo, e que quando ele escreveu o seu evangelho, ele usou dessas anotações. No caso, o quarto evangelho, o Evangelho de João. E por isso ele é diferente dos sinóticos, que são os três primeiros, Marcos, Mateus e Lucas. A palavra sinótico significa ver conjuntamente. O Evangelho de João, ele já tem uma visão mais, uma visão teológica mais aprimorada do que os outros três evangelhos. Acredita-se que até o ano 70 ou 80 depois de Cristo, todos os 4 evangelhos já tinham sido escritos. Então, eu, Geraldo Jeca Scaff, sigo a linha da reforma deuteronomista, que acredita que os elementos e os eventos estão todos mais ou menos baseados num período histórico, que é o período que a gente vai trabalhar como a reforma de Josias. E o que isto significa? Significa que toda a concepção judaica ela é remontada a partir de mais ou menos o século 7 a.C. E essa remontagem ela obedece um critério da classe dominante judaica que nós vamos chamar de hassidismo. E esse grupo, o hassidismo, os racídicos, é o grupo majoritário que nos textos, principalmente nos textos sinóticos, é a elite judaica. E as informações contidas aqui até agora, elas vão de encontro e elas fazem uma coesão mais ou menos perfeita com que com que eu já pesquisei sobre duas questões importantes, que primeiro as condições geográficas da região no período e depois as condições políticas do período para a construção desses textos que nós vamos chamar de sinóticos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, concordando com o meu colega, o que as evidências apontam, né, que não podemos dizer de fato, mas as evidências apontam que, assim como os textos que foram reconstruídos pela reforma deuteronomista, há uma certa coesão de um grupo e não de uma pessoa individual nas escritas, principalmente do Devarim, né? Há uma certa coesão nos textos sinóticos como um grupo e não como uma pessoa individual. Entende? É por isso que a gente consegue definir mais ou menos o público-alvo de cada escrito dos textos sinóticos por causa dessa tendência de grupo, né? E outra correspondência muito importante que faz, para mim, uma concepção muito importante dessa datação é o uso do gênero literário evangelho, que é um gênero literário grego, né? Ô Geraldo, não entendi, isso aí é questão da hipótese documentária, né? Nesse caso, como o assunto é sobre o Jesus histórico, creio que nós devemos nos focar nos evangelhos, né? Mas eu entendi, você citou aí a Torá, né, o Pentateuco, como exemplo para traçar a linha de raciocínio sobre os evangelhos. É justamente sobre o Jesus histórico que eu estou iniciando os trabalhos, entende? Antes da gente falar sobre o personagem, nós temos que falar sobre os textos. Antes de falar sobre os textos, nós temos que falar o contexto de onde nascem os textos. Nós temos que traçar o período histórico, o período contemporâneo do texto,
análise sincrônica, análise diacrônica do texto. Por isso que eu comecei pela formação do tipo de literatura feita naquele período. Meus queridos, a graça e a paz. Vou deixar aqui a minha contribuição. Os 3 primeiros sinóticos, no caso aí seriam os evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Bom, eu vou trafegar numa perspectiva mais conservadora clássica, porque eu vejo que faz mais sentido, ok? Mas depois eu posso postar as fontes aqui aonde eu estou me baseando para falar isso aqui, ok? Mateus, nós entendemos que foi escrito pelo próprio autor. O próprio autor foi Mateus do Evangelho. E como que nós entendemos que foi Mateus? Pelos pais da igreja, né, que nos informa, que nos traz assim, essas informações. Né? Então, para mim saber se um documento ele foi escrito por um autor, eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso voltar no tempo, lá atrás, e preciso saber, verificar, fazer uma verificação quem eram as pessoas que viviam ali. Por exemplo, quando você pega, por exemplo, por que eu entendo que foi Mateus? Né? Porque Papias, bispo de Hierápolis, né? Ele nos traz essa informação, né? E embora Papias viveu ali pelo ano ali de 140 depois de Cristo, né? A quem deve a primeira citação histórica sobre o Evangelho e confirma também a autoria de Mateus. Né? Ele diz que Mateus compôs as suas logias. Né? Temos também o bispo Irineu de Lyon, que vai do ano 200 depois de Cristo, né? E também temos Orígenes, que vai de 253 a 254 depois de Cristo, né? Interessante é que quando o pessoal diz que são escritos anônimos, porque o que acontece? Devido aos fragmentos que você tem dos papiros. Mas, deixa eu só dar um dado aqui muito importante, é o seguinte, é que existia-se um costume que quando se escrevia um pergaminho, um papiro, na antiguidade, ali, principalmente ali no contexto do primeiro século, sempre se colocava o nome do autor no final do manuscrito. Como a igreja passou por perseguições, muito material foi queimado, então você fica naquela questão, né? Será que realmente os autores são anônimos? Não são? Mas temos já evidências arqueológicas que diz que se colocava o nome do autor no final do manuscrito e, além disso, como o manuscrito eles eram enrolados, né? Se colocava na ponta do manuscrito, enrolava e guardava ele, né? Se colocava na ponta do manuscrito uma etiqueta chamada silibus. Essa etiqueta chamada silibus trazia a identificação do autor. E como o manuscrito ele era muito manuseado, essas etiquetas se perdeu e por conta de perseguições, os manuscritos muitos foram queimados e você consegue encontrar apenas fragmento. Mas nós não temos a menor dúvida que quem escreveu a autoria, o autor do livro de Mateus foi o próprio Mateus. Sobre o Evangelho de Marcos agora, tá bom? Bem, o Evangelho de Marcos, eu estou me baseando numa fonte, as fontes que eu estou me baseando aqui é o Dr. Ernesto Gnini, onde ele tem uma obra acadêmica, onde ele fala Janelas para o Novo Testamento, e também estou me baseando na fonte do Jesus Histórico, que é um livro escrito por mais de 20 teólogos e historiador dos Estados Unidos, são conservadores clássicos, onde eles apresentam que os evangelhos foi escrito tudo no primeiro século. E também estou me baseando num livro do Philip W. Comfort. Ele traz por título Manuscritos, uma introdução à paleografia do Novo Testamento e à crítica textual do Novo Testamento. Então, as bibliografias que eu estou usando é baseado aqui. Então, o que acontece? Marcos também entendemos que foi escrito pelo autor. Porém, a escrita é de Marcos, só que a voz é de Pedro. Ok? Por quê? Porque Marcos era discípulo de Pedro. Né? Marcos,
ele era discípulo de Pedro, e tem um estudioso, o nome dele é Robertson, né? Ele declara o seguinte, que os resultados mais nítidos da esclarecida crítica moderna do Evangelho, né, e a aceitação geral da data primitiva do Evangelho de Marcos, ele fala que não pode ser fixada de uma forma bem precisa, entendeu? Até porque ele diz que o seguinte, que ele está narrando, né? Ele diz o seguinte, que a crítica moderna ela tem afirmado que Marx foi escrito ali por volta do ano 50 a 55, enquanto um outro teólogo chamado, ai meu Deus, como que é o nome dele? Acho que é von Harnack, entendeu? Um erudito, ele diz o seguinte, que o Evangelho de Marcos foi escrito ali por volta do ano 48 a 55. E existe também alguns pais da igreja que confirmam a autoria marcana. Porém, a escrita é marcana, aliás, a escrita é marcana, porém a voz é petrina. Lucas, existe uma discussão aí muito interessante, porque todos os autores do Novo Testamento, eles são judeus. E com uma exceção de Lucas, porque existe uma discussão se Lucas era ou não judeu, se ele era um grego, se ele era um judeu helenizado, né? Existe aí uma discussão acadêmica muito intensa sobre isso daí. Mas tudo bem, se ele era ou não judeu, isso é o que menos importa. Agora, a autoria do livro do terceiro evangelho, ela é lucana, né? Porque já no capítulo 1, Lucas fala de uma pesquisa profunda que ele fez. Embora Lucas não foi testemunha ocular dos eventos e dos fatos ocorridos no ministério de Jesus, mas quando Lucas aparece, as testemunhas oculares dos eventos ocorridos estavam vivas e ele fez uma pesquisa profunda, né? Eu entendo também que a autoria ela é lucana, né? Por quê? Porque é evidente que Lucas, é evidente que Lucas usou material já existente, né? Você vê ali o prólogo e a estrutura do evangelho, né? Que fornece um indício a esse respeito. Só que tem uma coisa, ali tem fontes ali do século II depois de Cristo que mostra, né, que Lucas era companheiro de Paulo. Você percebe isso lá em 2 Timóteo, apesar que 2 Timóteo 4,11 vai falar, né, que ele era o médico, e Colossenses 4,14 também vai falar lá. E Lucas não foi só o autor do livro de Atos, do Evangelho, né, mas também do livro de Atos dos Apóstolos. No século ali 19, surgiram algumas dúvidas sobre a autoria lucana, que começa algumas dúvidas ali da autoria lucana. E interessante que essas dúvidas sobre a autoria lucana começou com um estudioso chamado Bauer, entendeu? Bauer era o nome do estudioso, da Escola Crítica de Tübingen, na Alemanha, né? Ele colocou em dúvida a autoria de Lucas no Evangelho de Lucas e também no livro de Atos. Ele colocou em dúvida. Só que o que aconteceu, né? Depois apareceu um arqueólogo por nome de William Hunsey, da Universidade de Oxford, entendeu? Que esse arqueólogo chamado William Hunsey, ele entendia que, ele chegou a uma conclusão que tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos foram escritos por uma só mão. E no caso aí essa mão era a mão do médico amado Lucas. Tem o nome de um estudioso por nome de William K. Colbert, né?
que ele era um médico e ele fez uma investigação ah, nos vocabulários de Lucas, no Evangelho de Lucas e também no livro de Atos, né? E aí ele traçou um paralelismo com os médicos que vivia bem na região ali, bem na proximidade ali do primeiro século, como Hipócrates, Galeno e eu esqueci o nome do outro, acho que era Discorides e Aretem, que eram médicos do mundo antigo, né? Então ele pegou aqueles vocabulários. Existe um tipo de vocabulário que os médicos usam, né? E aí esse estudioso ele fez essa comparação com outros médicos no contexto de Lucas, ali no contexto de Lucas. Ah, e aí, fazendo essa análise de comparação, ele concluiu que o material lucano foi escrito por um médico, entendeu? Então ele diz o seguinte, que o tal autor se utilizou de termos médicos em contraste com os demais escritores do Novo Testamento. Então isso confirma o quê? Confirma a autoria lucana, correto? Bom, é isso aí basicamente, e deixa eu tentar dar uma pincelada aqui no Jesus histórico, mas eu não sei se eu vou fazer isso agora. Eu corroboro com a afirmativa do nosso irmão Anderson sobre a datação, ou a provável datação. Existem também dados, por exemplo, a respeito do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos, mas eu vou me focar agora no Evangelho de Marcos. Uma fonte, até citada também pelo irmão Anderson, pelo professor Anderson, que é o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, escrito no IV século, né? Portanto, num período bem recente, está ali do período do primeiro século, quando o Senhor Jesus ainda estava vivo. Ou seja, ditava mais ou menos 350 anos depois da morte do Senhor Jesus, a morte e a assunção do Senhor Jesus, segundo o Cristo da fé. E Eusébio de Cesareia, ele escreveu que Pedro esteve em Roma, lá por volta de uns 60, 62 depois de Cristo. É claro que a gente pode optar por uma data anterior também, né? Sabendo que essas datas são sempre aproximadas. E que Pedro teria pregado um evangelho, teria pregado na própria cidade de Roma, e que depois os ouvintes da pregação, aquela igreja de Roma, pediram a Marcos para Marcos escrever o que Pedro pregou. E como resultado disso saiu o Evangelho de Marcos. Eu também sou a favor dessa autoria mais antiga e de que os autores originais foram realmente estes citados pelo nosso professor Anderson, tá? E acredito também que todos eles foram escritos durante o primeiro século. Isso é verdade, ou seja, há uma discussão a respeito da origem de Lucas. Segundo a informação de Eusébio de Cesareia, no seu livro já citado, Lucas ele nasceu na Síria. Então, tudo indica que a sua fala era a fala grega, né? Por conta da influência dos antíocos ali da Síria, né? Que governaram sobre Israel, inclusive, anos anteriores, né? Ou seja, 100 anos ou 200 anos antes de Cristo, e a língua e a cultura grega foram impostas na região. Então acredita-se que ele era uma pessoa de cultura grega, e não judaica propriamente dito,
né, até pela perfeição do grego do seu evangelho e também do seu livro. Há uma discussão a respeito da origem de Lucas. Segundo a informação de Eusébio de Cesareia, no seu livro já citado, Lucas ele nasceu na Síria. Então, tudo indica que a sua fala era a fala grega, né, por conta da influência dos antíocos ali da Síria, né, que governaram sobre Israel, inclusive, anos anteriores, né, ou seja, 100 anos ou 200 anos antes de Cristo, e a língua e a cultura grega foram impostas na região. Então acredita-se que ele era uma pessoa de cultura grega, e não judaica propriamente dito, né, até pela perfeição do grego do seu evangelho e também do seu livro. Sobre o evangelho de João, eu também acredito que ele foi escrito durante o primeiro século. Algumas aristas trazem a datação entre 70 e 80 depois de Cristo. Eu acredito nessa data mais antiga por conta do achado do P52, que é um papiro trazendo um fragmento do Evangelho de João. Ele está guardado na biblioteca de John Hyland, lá na Inglaterra, e ele já foi datado de cerca de 135 depois de Cristo. Então ele data mais ou menos de 35 anos depois da morte do autor original, que foi João. E detalhe, é uma cópia que foi encontrada no Egito. Então, até o escrito chegar no Egito, então durou um certo tempo. Então, por isso, eu acredito na datação mais antiga dos evangelhos. Eu não corroboro, não concordo com essa opinião de que os evangelhos tenham sido escritos por discípulos dos apóstolos. Não acredito nisso por conta disso, né? Então, os dados arqueológicos nos provam essa datação mais antiga. E isso também, depois disso, outros evangelhos, outros escritos do Novo Testamento foram encontrados no Egito, datados de 150 depois de Cristo, que prova que os livros do Novo Testamento são todos do primeiro século depois de Cristo. A confirmação histórica do personagem Jesus depende da proximidade e do número de citações dos autores antigos sobre Jesus, ou seja, aqueles que viveram em épocas próximas a ele, que escreveram sobre ele. Daí vem duas teorias, a minimalista e a maximalista, né? A respeito, isso aí já tem a ver com a crença na historicidade até mesmo dos evangelhos. Mas, enfim, nós temos aí confirmações históricas de Jesus fora dos evangelhos. Flávio Joséfo cita Jesus, Tácito cita Jesus, há citações de Jesus também no Talmud. Então aí nós temos citações extras bíblicas fora da Bíblia sobre o personagem Jesus, e também serve como comprovação histórica do Jesus de Nazaré, do Jesus que nós entendemos como Messias. Então isso são provas documentais. Isso, o P52 ele foi datado disso, essa é a datação do P52, que está na biblioteca, nessa biblioteca que você mencionou. Mas você percebe que você consegue encontrar, o que eles encontrou até agora é apenas fragmento, né? Fragmento ali do primeiro século. E justamente esses fragmentos, eles são encontrados porque tinha muita perseguição, então era queimado os materiais. Então, o que acontece? A alta crítica, ela entende que eles são anônimos porque você só tem fragmento.
mas a gente já tem descobertas arqueológicas que diz o seguinte, que como os papiros eles eram enrolados, né? O nome do autor sempre vinha no final do manuscrito, o nome do autor. E ainda por cima, eles se utilizava de uma etiqueta por nome de sílabos, aonde também colocava o nome do autor. Só que como o manuscrito ele era muito manuseado, então o que acontecia? Se perdia com muita facilidade a etiqueta por nome de sílabos, que trazia o nome do autor. Então os pais da igreja já conheciam isso daí. Então quando eles atribuem, falando que Mateus foi o próprio autor de Mateus, Marcos foi o próprio Marcos, é porque eles conheciam toda essa técnica que existia ali no primeiro século ali, embora, lógico, tem os pais apostólicos, os polimistas e os apologetas, mas isso era conhecido entre eles. Então, a alta crítica fala que não tem, que os autores são anônimos, porque o que eles conseguem encontrar é fragmentos. E os fragmentos, e aí? Não, eles chegam, por isso que eles, né, chegam nessa conclusão. Mas, voltando, eu quero falar agora sobre a questão do Jesus histórico, e agora eu preciso dar uma paradinha. Haja vista também que de todos os personagens históricos, o homem que contém o maior número de biografias da história é Jesus. Depois ele vem seguido de Martinho Lutero, que é o segundo, Napoleão Bonaparte e outros personagens históricos seculares. Mas Jesus é o homem mais retratado, que se tem o maior número de biografias sobre Jesus do que sobre qualquer outro personagem da história da humanidade. Em contrapartida, outros personagens históricos que inclusive não se questiona a historicidade, a existência deles no passado, a de Alexandre o Grande, existem pouquíssimos manuscritos antigos sobre a vida de Alexandre o Grande, conquistador macedônio do século IV a.C. E o manuscrito mais próximo a ele é de cerca de 300 anos. Mas ninguém duvida da historicidade de Alexandre o Grande. Enquanto que dos autores que citam Jesus, a proximidade desses escritos para a época em que Jesus estava vivo é de cerca de décadas. Aí foi citado aí pelo professor Anderson Lima, né, que o Evangelho de Marcos teria sido escrito por volta do ano 45 a 50 depois de Cristo. Então isso dista de mais ou menos uns 20 anos depois de Jesus. E aí nós temos uma comprovação do manuscrito já citado, P52, John Hyland, que dista aí de cerca de 80 anos depois da existência de Jesus, depois da morte e assunção de Jesus. E fora isso existem 5.000 manuscritos, existem 25.000 manuscritos do Novo Testamento na língua grega, em copta, em siríaco e em outras línguas. Existem 5.000 manuscritos do Novo Testamento, cuja uma boa parte é bem próxima, são bem próximas à existência de Jesus. Fora os outros autores que nem ao menos manifestaram fé em Jesus, que não seguiam seus ensinamentos, que também citaram a sua existência, né? Então tudo isso indica que Jesus é o personagem histórico mais citado e mais comprovado epistemologicamente que todos os outros personagens que nós estudamos historicamente. Bom, nos últimos anos, a gente vem percebendo algumas ondas
de algumas escolas em busca do Jesus histórico, né? Aqui eu queria fazer uma distinção do seguinte: eu vou apresentar aqui uma bibliografia, que são bibliografias que eu trabalhei falando sobre os evangelhos agora, tá? Depois eu vou colocar a foto. E depois essas mesmas bibliografias é o que vai sustentar essa fala minha sobre o Jesus histórico. Vamos lá. Qual é a dificuldade? Porque você tem 3 ondas na busca do Jesus histórico, começando por Reimarus, e a última onda vem com a escola de John Dominique Crossan e chega até o tal do André Chevitarese, né, que é as últimas terceiras ondas que eles chamam. Vamos lá. Aonde que está os grandes problemas com o Jesus histórico? É o seguinte: essas escolas, começando com a primeira onda com Reimarus e terminando com a terceira onda com Dominique Crossan e André Chevitarese, aonde que está as dificuldades, os problemas aí? É o seguinte: é a dicotomia que se faz entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Quando você faz a dicotomia entre o Jesus histórico e entre o Jesus da fé, você fragmenta Jesus. Aí você vai ver Bultmann falando que quando você fragmenta Jesus, você não consegue encontrá-lo. Porque essas escolas, elas fazem a fragmentação, dizendo o seguinte, que o Jesus histórico é um, e o Jesus da fé é outro, inventado pela tradição, ok? Só que quando você, né, como eu disse, você trabalha essa dicotomia, você não consegue encontrar nem o Jesus histórico e nem o Jesus da fé. Por quê? Porque Jesus está fragmentado. E aí, se você for ler, por exemplo, a obra O Jesus Histórico, escrita por Scott McKnight, por Craig Bromberg, por Craig Evans e mais 15 ou 16 teólogos americanos conservadores, eles vão dizer o seguinte, que você não pode fazer essa dicotomia, porque quando você faz essa dicotomia, você não consegue encontrar Jesus. Aí vem a pergunta, aí vem uma grande questão que esses teólogos vão dizer o seguinte, que existe uma diferença muito grande entre o Jesus histórico construído pelas escolas liberais e o Jesus da história. E aí eles vão dizer o seguinte, que o Jesus da história é o mesmo Jesus da fé. O Jesus da fé é o mesmo Jesus da história, que não é o mesmo Jesus histórico construído a partir de Reimarus. E quando você constrói o Jesus histórico a partir de Reimarus, você não consegue encontrar Jesus e você cria um problemaço. Por quê? Além de criar um problemaço, você dá força para a escola do Jesus mito que apareceu no iluminismo francês, aonde vai alegar que Jesus não existia. E eles fazem essas alegações com razão, porque se você faz a dicotomia entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, você não encontra nem o da fé e nem o histórico. Por quê? Porque ele está fragmentado. E quando ele está fragmentado, você não encontra ninguém. E é isso que Bultmann vai afirmar depois. E aí, a teoria do Jesus mito, dos miticistas, vai ganhando força. Ela começa a ganhar força a partir dessa construção, dessas escolas liberais. Então, Jesus, prefiro eu, entendo eu, correto? Na visão de Craig Bromberg, na visão de Craig Evans, na visão de Scott McKnight, acredito eu, que o Jesus da história é o mesmo Jesus da fé. E esse Jesus da história e esse Jesus da fé, ok? Na compreensão deles, ele é incognoscível, ok? Esse é o meu áudio. Professor Anderson, dentro dessa visão,
é preciso dizer que o Jesus histórico é o Cristo homem, é o Jesus homem. E o Cristo da fé é o Cristo que é Deus. E é muito interessante esse perfil autoral que você citou, que começa no século XVIII. Iniciou-se essa questão do Jesus histórico com esses autores que você citou, Hermann Samuel Reimarus, século XVIII. Aí depois, em 1836, ou seja, primeira metade do século XIX, nós temos o Strauss, que escreveu 2 livros cujo tema foi a vida de Jesus, nessa mesma temática. E em terceiro lugar, em 1863, ou seja, na segunda metade do século XIX, Ernesto Renan publicou em francês um livro sobre este assunto. E esse assunto ele é elaborado por historiadores e teólogos, mas esses teólogos eles são minimalistas, ou seja, eles estudam o Evangelho, mas atribuindo eles estudam os Evangelhos, atribuindo a esses Evangelhos o mínimo de historicidade possível. Então, esse é o significado do termo minimalista, ou seja, o minimalismo é um conceito que seus defensores atribuem aos Evangelhos e também à Bíblia o mínimo de historicidade possível, enquanto que o maximalismo é a posição oposta, que atribui o máximo de historicidade possível aos Evangelhos. No caso, esses autores eles são minimalistas. Isso provém da corrente liberal, que foi influenciada por pensadores iluministas do século XVIII, que deu origem a essa busca pelo Jesus que existiu, mas procurando de alguma forma desmistificar, ou seja, eles consideram o texto bíblico um mito, e aí eles tiram o que eles consideram como mito para deixar o que é histórico, segundo esse pensamento, Mas conforme você disse, citando aí o Rudolf Bultmann, que é um teólogo neoliberal, aí cria-se 2 personagens, Mas há um equívoco muito grande que está acontecendo no estudo. Se a gente não souber fazer essa separação, entendeu? A gente vai partir para o achismo, tá? E isso é muito nocivo para a própria preservação do Jesus histórico, tá? Se a gente não separar a fé da pesquisa e a gente começar a falar com fé, entendeu? A gente perde toda a credibilidade acadêmica, tá? Então, a partir desse momento, eu vou deixar vocês seguirem, tá? Mas se a gente não separar, se a gente não fizer essa separação do Cristo da fé, do Jesus histórico, não tem pesquisa séria. Eu falei das escolas, das ondas, das 3 ondas, das escolas que propagam o Jesus histórico e que faz uma dicotomia entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. E aí, paralelamente, eu cito uma obra do Jesus que foi escrita por acho que uns 15 ou 20 teólogos americanos conservadores, e aí vem Craig Bromberg, Scott McConnell, Craig Evans, que vai dizer o seguinte, só para ficar paralelo, tá? O que eu disse. Tem uma obra aqui, eu estou com ela aqui, que eles dizem o seguinte, que não tem como você fazer uma dicotomia entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Porque quando você faz essa dicotomia, separa o Jesus da história do Jesus da fé, você fragmenta Jesus. E isso eu estou só falando, eu só estou repetindo o pensamento deles, tá? Eles dizem o seguinte, quando você faz essa fragmentação,
aliás, essa dicotomia, desculpa, você não consegue encontrar Jesus porque ele está fragmentado. Aí entra aquilo que o Rudolfo Bultmann vai dizer, que você não consegue encontrar Jesus, o Jesus histórico. A construção do Jesus histórico feito pelas escolas liberais, que fez essa dicotomia, você não consegue encontrá-lo, porque ele está fragmentado. E aí é o que Craig Bromberg, Craig Evans e Scott Michael Knight e outros teólogos, numa obra que eles escreveram também chamado Jesus Histórico, é o que eles vão falar. Eles vão dizer que essa fragmentação, ela não traz benefício, ela traz prejuízo, porque você não encontra nem o histórico e nem o da fé. Aí eles vão fazer uma distinção entre o Jesus histórico construído pelas escolas liberais do Jesus da história. Aí eles dizem o seguinte, que o Jesus da história é o mesmo Jesus da fé. O Jesus histórico é construído a partir da dicotomia feita pelas escolas liberais entre o da fé e o histórico. E aí, como eles fazem essa dicotomia, essa divisão, né, vamos dizer aqui, esse rompimento abrupto e radical, e aí eles ficam só com o Jesus histórico, aí vem a conclusão de outros teólogos, até mesmo os miticistas, eles vão falar que você não consegue encontrar esse Jesus, essa figura construída pelas escolas liberais. Aí você consegue ver, por exemplo, autores como Richard Keller, desculpa a pronúncia, gente, peço perdão. Richard Keller, dizendo que esse Jesus histórico construído pelos liberais, ele não existe. Mas por que ele diz isso? Pela fragmentação e o rompimento do Jesus histórico com o Jesus da fé. E aí, o Scott Michael Knight, o Craig Bromberg e o Craig Evans, junto com outros, numa obra que eles escreveu, chamado também Jesus Histórico, eles vão falar. O Jesus histórico construído pelas escolas liberais não é o mesmo Jesus da realidade, porque o Jesus da realidade, ele é o mesmo da fé. Vou mencionar aqui sobre as evidências, não prova, mas evidências de literaturas extra em relação ao que se fala de Jesus. Bom, em primeiro lugar, existem literaturas fora da Bíblia, né, que pode falar sobre a existência de Jesus, né? Não vou mencionar a palavra Jesus histórico, mas eu vou falar sobre a existência de Jesus, se ele existiu ou não. Eu vou usar esse termo para não ser confundido com o Jesus histórico construído pelas escolas liberais. Então eu vou usar um outro termo. O termo que eu vou usar é: Jesus existiu? Bem, a grande questão é o seguinte: existem literaturas extra-bíblica que vai falar da existência desse Jesus? Existem poucas evidências, não vou falar prova, vou se utilizar o termo evidências. Existem poucas evidências e poucas citações. Por exemplo, eu vou citar aqui, mas o importante na citação é conferir, né, quem vai ouvir, conferir se de fato ele citou ou não. E de quem que ele está falando, né? Ler o texto, analisar o texto, ok? Ler o texto, analisar o texto e ver de quem que ele está falando, ok? Então, você tem o Flávio Joséfo, que é um historiador judeu e que não era cristão. E que no Flávio Joséfo, em uma primeira citação, os críticos, eles contestam dizendo que é uma interpolação. Porém, existe um autor por nome de William Houston, que é um especialista na área de literatura flaviana, que diz que a literatura flaviana, do ponto de vista do William Houston, que é um especialista somente em literatura, ele diz que a literatura flaviana ela tem alta credibilidade. Esse é o primeiro ponto. E
ele faz duas citações. Uma ele cita Jesus, Flávio Josefo, e numa outra ele vai citar os irmãos de Jesus. Mas aí os críticos, ou os neo-ateu, ou ateu, não sei como vocês queiram chamar, eles dizem que isso é fruto de interpolação. Mas dá para você estudar, fazer uma análise no texto grego e você vai perceber qual é as partes que foi interpolado e o que não está interpolado. Porque você não tem só uma citação em Flávio Josefo, você tem duas. Ele vai falar uma de Jesus e depois ele vai começar falando uma outra, ele fala do irmão do Senhor. Essa é a primeira fonte extra-bíblica. Você tem uma outra fonte de um outro historiador, já não é judeu, é romano. Você tem Suetônio, ok? Mas aí você tem que ler, né? O certo aí seria ler o que Suetônio está falando, e a pergunta que tem que fazer é de quem lê o que Suetônio está falando, e a pergunta que tem que ser feita é de quem que ele está falando. Depois de Suetônio você vai ter um outro chamado Tácito. E eu acho que a metodologia, a regra seria a mesma. Lê o texto e a pergunta é de quem que ele está falando. Depois de Tácito você tem Plínio. E seguir assim sucessivamente. Lê o texto, analisar o texto e a pergunta é de quem que ele está falando. Fazendo isso, você vai chegar a uma conclusão lógica, né? Vai chegar a uma conclusão lógica. Então, a gente tem essa citações curtas, né? Que nos traz, não prova, mas nos traz evidência que, de fato, existiu um homem chamado Jesus, ok? É isso aí, amigos e ouvintes do canal Senhor Miranda Podcast. Prosseguindo neste podcast com o tema A Busca do Jesus Histórico. Você que chegou agora, que caiu de paraquedas, que recebeu esse vídeo, o link desse vídeo através do WhatsApp, algum amigo lembrou de você e mandou para você. Não se esqueça, já chega curtindo e se inscrevendo no canal. Temos quase 50 mil visualizações no canal e, no entanto, ainda não batemos a meta dos 2.000 inscritos, ou seja, 50 mil pessoas assistiram. Imagina se 50 mil tivessem feito a sua inscrição no canal. Se isso tivesse acontecido, neste exato momento você estaria não só ouvindo esse podcast, mas também estaria assistindo os vídeos. Nós produzimos os nossos vídeos utilizando apenas um celular. Não possuímos computador, microfone profissional, mesa de som ou todo o equipamento necessário para um podcast profissional. Por isso, contamos com a sua contribuição, contamos com a sua inscrição para que possamos avançar na qualidade do nosso canal. É isso aí, então, dando continuidade ao podcast. Agora vamos entrar num tema polêmico, que é a questão do testemunho flaviano. Flávio Josefo, que viveu de 37 até o ano 100, de acordo com os textos que chegaram até nós, teria se referido a Jesus como o Cristo em seu livro Antiguidades Judaicas, livro 18, parágrafo 63 e 64, escrito em 93 em grego koiné. As questões que gostaríamos de levantar sobre os argumentos da autenticidade do texto do testemunho flaviano. E aí, podemos acreditar na autenticidade do testemunho de Flávio Josefo? Ou será que foi um texto manipulado? Também sobre as diferentes versões do testemunho flaviano, versões em outros idiomas. O que podemos falar sobre essas versões? Elas trazem uma igualdade textual entre si ou divergem? E sobre os outros textos de Flávio Josefo sobre Jesus, João Batista? E aí, pessoal, o que vocês gostariam de comentar? Quero ver todo mundo participando, hein? Bom,
o livro, ou os textos de Flávio Joséfos, são a segunda fonte histórica para o entendimento e conhecimento do povo judeu. A primeira fonte histórica do povo judeu é a Bíblia, e segundo Flávio Joséfos. Bom, a maioria dos estudiosos, como já foi colocado aí pelo nosso colega anterior, cujo nome me fugiu da mente, o testemunho dele é verdadeiro. E como é que a gente descobre quando um testemunho textual ele é verdadeiro ou sofreu interpolações? Ao nós estudarmos as demais versões, os demais manuscritos desse texto. Se nas demais versões, nos demais manuscritos do livro de Flávio Joséfos, se encontra essa parte, esse testemunho de Jesus, de João Batista, de Tiago, irmão de Jesus, então esse testemunho é verdadeiro. Mas se nas outras versões do livro de Flávio Joséfos não conter essa passagem, então há uma possibilidade dessa parte não estar no testemunho original e, portanto, foi uma interpolação. Então a pergunta essa parte do testemunho de Flávio Joséfos, que ele fala sobre Jesus, que ele fala sobre Tiago, que ele fala sobre João Batista, está em todos os manuscritos, ou seja, em todas as versões dos livros ou do livro de Flávio Joséfos. Sobre o testemunho flaviano de Flávio Joséfos quanto à citação de Jesus. A maioria dos autores concordam que nem todo esse texto é original de Flávio Joséfos. E a maioria dos estudiosos acreditam que só uma parte dele é original. Por exemplo, a citação à existência de Jesus, a citação de Tiago como sendo irmão dele, de Jesus, a citação de Pilatos, que o mandou ser crucificado. Esses pontos, a maioria dos especialistas em Flávio Joséfos acreditam que são citações originais do próprio Flávio Joséfos, né? E que evidência nós podemos dar quanto a isso? Acredita-se que o livro de Flávio Joséfos sofreu modificações dos cristãos. Mas quando surgiu essas modificações? Acredito que a maioria vão dizer que essas interpolações foram sofridas depois do 3º século depois de Cristo, quando a Igreja passa a ser uma das instituições mais influentes do mundo ali dentro do território romano. Só que nós temos uma evidência que é a citação de Orígenes, e Orígenes viveu no 2º século depois de Cristo, quando os cristãos eram uma minoria no Império Romano. E Orígenes, ele cita que Flávio Joséfos, ele citou sobre Jesus, ele falou sobre Tiago, irmão do Senhor. E disse também que foi Pilatos quem ordenou a crucificação de Jesus. Então, e ele ainda, Orígenes, disse que Flávio Joséfos citou que acreditam que ele era o Cristo. Ou seja, ele não está dizendo, pelo menos pela citação de Orígenes, Flávio Joséfos, ele não admite que Jesus é o Messias, mas ele fala daqueles que acreditam que ele seja o Messias. Então, assim, segundo a maioria dos estudiosos dos textos de Flávio Joséfos,
Ele cita Jesus sim. Ele cita Jesus sim. Porém, outras partes, aquela parte que ele diz que Jesus é o Messias, aquela parte que diz que não pode dizer que ele era homem porque ele fazia milagres, aquela parte que diz que ele ressuscitou, essas partes sim. Acredita-se que não são originais de Flávio José. Mas essas outras citações, sim, essa citação que a gente disse anteriormente, né, sobre o homem chamado Jesus, que era sábio, muita gente seguia-o, e que o seu primo Tiago, citação de Tiago, né, e que Pilatos o crucificou, essas partes são originais de Flávio José. Fala galera, Jexcaf na área. Então, para resumir o assunto Joséfo, basicamente, a gente pode andar em círculos, citar várias fontes e tudo mais, mas a gente não vai sair do lugar comum, que é o seguinte: o testemunho flaviano, como ele está adulterado. Ele tem interpolações, principalmente no período do quarto século, tá? Mas o ponto 2 é que essas interpolações são parciais, tá? Então, a conotação escrita por Orígenes, por exemplo, nos dá uma clara noção de que há sim citações de Joséfo sobre Jesus anteriores às interpolações, tá? O que dá uma credibilidade à conceituação de Joséfo como uma fonte para a citação de Jesus, uma fonte externa à Bíblia, tá? Mas o mais importante que a gente deve focar com relação a Flávio Joséfo é o contexto histórico, tá? É o contexto. Ele conta o pano de fundo, o background de todo o período, desde a queda do movimento osmoniano até a alta concentração do movimento racídico. A questão do Jesus histórico, para mim, não é difícil. Por quê? Porque até o século XVII, as igrejas reformadas, elas não tinham questionamento. Também os católicos também não tinham questionamento. Então isso foi algo posterior, algo que vem com o iluminismo, com a ascensão do racionalismo também, né? Advindo com a revolução científica na Idade Moderna. Então o Jesus histórico ele nem sempre existiu. Ele é fruto da crítica textual que se faz à Bíblia. Respondendo à pergunta do nosso querido Miranda, a questão da autenticidade dos evangelhos, ela é atestada por diversas fontes históricas, né, documentais, e o Jesus histórico, na verdade, como eu havia mencionado, ele é uma criação histórica. É uma questão antropologicamente construída, ou seja, construída pelo homem na Idade Moderna, ou seja, até o século XVII, século XVIII, não havia entre cristãos ortodoxos, católicos, romanos ou protestantes essa preocupação com um personagem do Jesus histórico. A respeito do Jesus histórico, é importante nós refletirmos que autores diferentes, que nunca se conheceram, afirmam fatos semelhantes sobre o personagem Jesus de Nazaré. Os textos mais antigos que mencionam Jesus de Nazaré, eles são do século I. A respeito do Flávio Joséfo, a veracidade dos seus textos, eu acredito que não precisam ser questionados, porque Flávio Joséfo menciona Jesus de Nazaré, menciona João Batista e Tiago
como líderes de movimentos messiânicos na região da Palestina, logo na primeira metade do século I. Então, nós temos comprovações que o personagem histórico, Jesus de Nazaré, ele existiu por volta do ano 4 a.C. e veio a falecer por volta do ano 35 ou 36 a.C. Também precisamos reconhecer que o Jesus histórico, ele faz parte da história, né? Quando me perguntaram, isso é polêmico? Eu falei, não, não é polêmico. É porque nós, às vezes, tentamos encaixar um conceito em um mundo que não faz parte dele. Como assim? Deixa eu lhe explicar. Eu sou professor de história, trabalho com as ciências humanas. Eu não teria condições de explicar as questões do Covid-19 nos aspectos do professor de ciências, de biologia. Então você coloca um historiador e um biólogo para analisarem as causas físicas, né, biológicas do Covid, isso é algo sem cabimento, né? A gente não pode, precisamos compreender que o mundo da ciência é um mundo específico, que possui o método científico, as verdades científicas. Temos o mundo da religião, que é pautado pela questão da fé. Nós temos o mundo da filosofia, que possui também os seus métodos próprios. Então, eu fico preocupado quando tentamos utilizar argumentos de uma área do conhecimento ou até de um mundo específico, como o mundo do mito, né? Um mundo que povos nativos, que sociedades tribais possuem. Eu não posso utilizar ali argumentos científicos. Então, eu vejo que o que se torna polêmico é a questão, e que até impede o diálogo e faz surgir os fundamentalismos, é que a gente não coloca as coisas no seu devido lugar. Eu vou pegar essa questão, por exemplo, do ateu. A fé é uma questão subjetiva, é uma questão pessoal. Por exemplo, se o Jesus histórico também é o Jesus divino, não é? Porque eu acredito que o ateu talvez não esteja querendo atacar diretamente o Jesus histórico, mas o Jesus divino, isso não tem como questionar, porque é impossível de quantificar, de medir, de qualificar o Jesus divino por meio da história, por meio da arqueologia. Então, pela história, pela arqueologia, nós conseguimos comprovar, e graças a Deus existem muitas provas robustas, vou mencionar aqui algumas delas, que comprovam a existência do Jesus histórico. Então, mesmo pessoas que não têm alguma religiosidade, né, ou uma religião oficial, mas elas reconhecem que existiu um personagem ali por volta do 1º século chamado Jesus de Nazaré, um judeu que foi considerado Messias, um profeta por muitos, né, e foi crucificado durante o Império Romano. Então, para ele agora tentar desmontar o Jesus histórico, eu acredito que seja bem complicado. Um dia um pastor falou para mim uma coisa que eu achei muito interessante. O problema não são os fundamentalistas, o problema são os sem fundamentos. Então, embora ele possa achar que não existiu o Jesus histórico, a história comprova isso, a arqueologia, a literatura antiga, né? Existem documentos que são tratados de maneira acadêmica, não tem nada de religiosidade. Então, eu acredito que é aquele princípio bem básico. Você vai falar contra o quê? Contra uma religião. Eu não posso falar contra a religião de ninguém, eu tenho a minha religiosidade e compreendo que isso é uma coisa de caráter
pessoal, de caráter muito subjetivo, e eu posso me permitir a dialogar com outras religiosidades, com outras religiões, mas eu não sou autorizado, até porque, ainda que eu não acredite, outras pessoas creem. Então, é o que eu falo, no campo da religião, é uma questão de fé. E se você precisa de argumento para acreditar em algo, então você não acredita. Porque, como disse Paul Tillich, fé é aquilo que te comove, é aquilo que te toca. Se aquilo não toca você, se você precisa de comprovação para crer, então isso não é fé. Fontes não cristãs que alegam e são evidências da existência de um Jesus histórico, de um Jesus que existiu, são muitas, né? Podemos mencionar fontes não cristãs que há menção do imperador Nero, há menção de Tácito, um romano do século I, que não era cristão, e vai mencionar Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério. Então, observamos também que Seutônio, que foi o secretário principal do imperador Adriano, né? E aí nós temos o incêndio de Roma, quando eu mencionei Nero, o incêndio de Roma Nero acusou os cristãos. Então, esses cristãos estavam ali, discípulos de testemunhas ainda vivas na época, e algumas testemunhas, como vemos o caso de Pedro, né, apóstolo de Cristo, que estavam vivos. Então, a própria perseguição aos cristãos não ficaria assim muito acreditável uma pessoa negar a existência que existiu um homem em Nazaré chamado Jesus de Nazaré. Tá? Então, existiu em Israel um homem chamado Jesus de Nazaré. Nós temos textos, né? Talo, outro romano, que escreveu em 52 DC. O Flávio Joséfo nem vou mencionar agora. Nós temos Plínio, o jovem, que foram oficiais do governo romano também. O próprio imperador Trajano, tá? O próprio imperador Trajano mencionando o Adriano. O Talmud, né? O Talmud vai mencionar no tratado da Mishnah, né, que é o tratado da Mishnah, ele diz, na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, como eles escrevem, e antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo desviar-se. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa e eles o penduraram na véspera da Páscoa. O Talmud babilônico, Sanhedrin, acredito que seja a página 43, o artigo 43. Então, nós temos também documentos como o Toldot Yeshu, que é um documento anticristão compilado do século V. Temos Luciano de Samosata, o escritor grego do século II, criticando também os cristãos e mencionando Jesus de Nazaré. Podemos também mencionar Marabar Serapion, não sei se estou pronunciando certo, que ele escreveu para o seu filho entre o século I e o II, uma carta em que menciona Jesus Cristo, né? Mencionando Jesus Cristo. E também ali ele compara Jesus a Sócrates, a Platão, a Pitágoras. O Evangelho da Verdade, que é um livro gnóstico, que aí a gente também tem do lado dos gnósticos o Apócrifo de João, o Evangelho de Tomé, os Atos de Pôncio Pilatos, que são outras fontes perdidas, né?
Sabemos que Pôncio Pilatos ele suicidou-se na Espanha 6 anos depois de ter condenado Jesus à morte. E então, se você começar a negar a existência de Jesus, você vai ter de negar a existência de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, entendeu? Você é começar a brincar de negar a existência só porque, eu acho, eu acredito. Então, como professor de história, eu digo que não dá para você negar o Jesus histórico, a existência. Existiu um homem em Nazaré. Agora, se você quer acreditar que ele é Deus, que ele é filho de Deus, aí o problema é de cada um, é fora o íntimo de cada um. Você não pode mensurar. E também uma outra coisa que eu vou mencionar. Ninguém pode mensurar a fé dos demais, né? Porque aí também não existe o Buda, não existe o Maomé. Então, como é que é isso? É um negacionismo só por negacionismo, sem fundamento histórico, tá? Então, essa é a minha contribuição como professor de história. Não estou mencionando aqui como pastor, mas como professor de história. Boa noite, meus irmãos. Eu estava aqui pesquisando e estudando os resumos das obras de Reimarus e de Strauss. Reimarus, ele defende em seu pensamento que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus e depois disso disseram que ele ressuscitou. Já o Strauss, ele ensinava e ensinou em seu livro que a pregação e a escrita dos evangelhos sinóticos não foram baseadas em fatos, ou não foram baseados, em fatos históricos, mas em ideias, em pensamentos. Porém, essas ideias, elas são, primeiro, ideias muito arbitrárias, baseadas em suposições. Segundo, nós lemos que os discípulos, todos eles foram perseguidos e mortos em razão de sua fé. E se a pregação deles foram baseadas em fatos que não ocorreram, então, assim, por que eles morreriam? Então, todos os livros de história que nós conhecemos fala que os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles foram martirizados, eles morreram pela fé, com exceção do apóstolo João, que ele foi condenado à morte, mas por algum motivo ele não morreu. E que, portanto, ele teria morrido por morte natural por volta aí dos 100 ou quase 100 anos de idade. Bom, Jexcaf na área. Como eu disse anteriormente, eu vou começar a trabalhar o pano de fundo falando sobre a revolta dos Macabeus. Tá? No final do reinado de Alexandre o Grande, o seu grande império, ele morreu e o seu império foi subdividido em 4, depois em 2, e Israel entrou na lista de uma divisão entre Ptolomeus e Seleucidas. Quando você lê Ptolomeus, você lê os egípcios. Quando você lê Seleucidas, você lê os sírios. Os Ptolomeus eram até simpáticos aos judeus, mas os Seleucidas, eles eram altamente contrários, E mais ou menos no período entre o final, em meados do 2º século antes de Cristo, Antíoco Epifânio, se eu não me engano, Antíoco IV, ele tenta introduzir o culto a Zeus, e os jogos a Zeus, e a prática da religiosidade grega no templo de Israel,
e no ano de 167 a.C., há uma revolta que os sacerdotes que vieram para fazer isso foram assassinados, e houve uma liberdade provisória em Israel, e essa revolta foi chamada de Revolta dos Macabeus. Macabeu ou Macabi é um apelido que o seu líder ganhou. Macabeu significa martelo, né? Judas Macabeu governa este período, né? Mais ou menos de 167 até 31 a.C., né? E esse período ele é relatado na Bíblia Católica, principalmente com os livros de 1º e 2º Macabeus. Essa revolta, ela causa uma mudança de concepção sobre o Mashiach. Essa influência de um libertador físico faz com que a mentalidade judaica esperasse um Mashiach governador, forte, militar e de proporções imediatas. Essa concepção de Mashiach, ela muda a ideia inicial da concepção, principalmente da concepção Netzari, que era uma concepção campesina, uma concepção camponesa, e essa influência da revolta dos Macabeus, inclusive, gera até uma festividade muito conhecida, que é a festa de Hanukkah, né? A festa das luzes. A festa de Hanukkah, ela é mais ou menos uma simbologia desse período, tá? E esse período é um período muito importante, porque ela permeia uma mudança de pensamento do Mashiach, ou seja, do Messias. Aliado a esse período também acontece um movimento literário muito importante, tá? Que o academicismo moderno, tá? Vai chamar isso de apocalipsismo, tá? Baseado no livro que nós conhecemos como o livro de Apocalipse, há uma terminologia de uma justiça divina imediata, né? Que há uma vingança por parte do Eterno contra aqueles que estão oprimindo o povo escolhido de Israel, né? E essa revolta dos Macabeus, ela vai permear também e vai justificar o pensamento apocalíptico, tá? E por isso que as revoltas em torno da chegada dos romanos até a Israel é uma revolta muito violenta, é um período muito turbulento, também por causa da influência dessa literatura apocalíptica que vai permear mais ou menos desde o finalzinho do século III a.C. até o ano 70, quando há a destruição de Jerusalém. O choque inevitável do pensamento Netzari, do Mashiach pacífico, do Mashiach da questão ética e moral, da mentalidade de reino voltada para a paz, ela é frontalmente negada pelo movimento asmoniano. E depois, lá por volta do ano 37, há um acordo da elite judaica com Pompeu, que era um general romano, e através de uma aliança feita com os judeus, Pompeu toma Israel, né? E com essa situação, a casa asmoniana ela cai. A casa asmoniana ela é derrubada, e aí entra o período racídico, né? E a gente vai entrar basicamente no período que antecede poucas décadas do nascimento de Jesus. Esse choque dessas duas escolas gera a perseguição judaica a Jesus. E esse choque, por ser um choque muito violento, gera a escrita do que nós chamamos de cartas apostólicas. Porque as primeiras cartas serem escritas, seguindo a datação básica do Novo Testamento, ele começa pelas cartas paulinas, né? Que são as respostas aos questionamentos judaicos.
embora elas sejam escritas para as comunidades gentílicas, entendeu? Elas ainda contêm as questões da religiosidade judaica, né? A expressão ou gênero literário evangelho, ele é genuinamente grego, tá? Ele é uma expressão grega, tá? Porque durante o período da Batalha de Maratona, acredita-se que os gregos venceram a guerra, né? E o general pede para um soldado mensageiro levar a boa notícia, o Euagelion, da vitória para os povos colonizados, né? Para as colônias. E essa trajetória desse mensageiro, ele percorreu 42 quilômetros, diz a lenda, até morrer, né? E em homenagem a ele, nasce esse comunicado, esse Euagelion da Batalha de Maratona, nasce a questão da maratona olímpica, né? E basicamente o Euagelion, o Evangelho, é a boa notícia da vitória do imperador, tá? Esse gênero literário, ele é emprestado pela comunidade cristã e gera os nossos evangelhos, que são biografias de Jesus. O quê? Já acabou? Já acabou, pessoal. O tempo passa rápido demais. Nós, a princípio, imaginávamos que este programa teria uma duração maior, mas a nossa equipe aqui presente já cumpriu com o objetivo de trazer fundamentação histórica que comprova a existência de Jesus. Sendo assim, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nos assistiram até aqui. Tá? Não deixe de contribuir com o canal, não deixe de conferir todos os links na descrição desse vídeo, de curtir, de compartilhar e principalmente de se inscrever no canal. Então, obrigado a cada ouvinte, obrigado a cada convidado que esteve conosco aqui nesse programa. E eu gostaria agora de pedir que cada um fizesse as suas considerações finais e agradecimentos, deixando o contato de vocês, redes sociais, se alguém tiver livros publicados, como alguns aqui que são escritores, nome das obras publicadas, ok? E tudo será colocado na descrição do canal, ok? Meus queridos, a paz, tudo bem? Vou deixar um áudio bem curto, mas eu quero desde já agradecer a todos, tá bom? Pedir desculpa se em algum momento eu falei alguma coisa, né, que alguém ficou chateado, eu peço desculpa. E também quero falar que eu tenho um canal, mas só que agora eu não tô mexendo mais com o meu canal. Eu resolvi agora parar, né? Eu tinha um canal lá, mas eu resolvi agora parar porque o meu negócio agora é estudar. O meu foco é estudar. E rede social, canal, artigo, livro, eu tenho tudo isso, mas assim, eu tenho tudo isso escrito num caderno, que é um projeto, né, que tudo isso eu vou fazer lá na frente. Pretendo, sim, escrever livros, publicar artigos, eu tenho esse interesse. Mas, por enquanto, está tudo num projeto, né? O meu foco agora central é estudar. Depois, num futuro próximo, aí sim começar a escrever livros, participar de grupos para poder escrever artigos e assim sucessivamente, tá bom? Mas muito obrigado e desculpa qualquer coisa. Bom, galera, eu queria agradecer a todo mundo,
por essa oportunidade de poder falar sobre o tema. Agradecer ao Luciano Miranda, né, ao senhor Miranda, amigo desde a época de Orkut. Agradecer aos outros meus colegas e tal. Dizer que a minha área de pesquisa dentro do Jesus histórico continua sendo a política. Eu sou mais interessado nas questões políticas da relação do contexto histórico e para mim não há nenhum grau de dúvida sobre a existência de Jesus com relação inclusive à política, tá? E dizer para vocês que por que me interessa por política? Porque eu sou um anarquista e sou um anarquista cristão. Estou escrevendo um livro sobre o assunto, sobre a anarquia cristã no Brasil, tá? Minhas redes sociais vocês vão me encontrar, Facebook, Instagram, o meu canal no YouTube e tal, o GK Scaf. E é isso aí, obrigado galera e até a próxima. Ô senhor Miranda, quero agradecer por fazer parte desta equipe de pesquisa e de diálogo sobre esse importantíssimo tema. Quero agradecer aqui ao Luciano Lira, né, meu colega de seminário do CTSERG, ao Geraldo e ao Anderson e ao outro colega aqui, se não me engano é Roser, né, o sobrenome dele. É um privilégio estar aqui e espero que esses áudios que nós fizemos, né, ou seja, que esse diálogo que nós fizemos tem um impacto sobre a sociedade acadêmica. E hoje, dificilmente, um historiador sério negaria a existência do Jesus histórico. Por quê? Porque ninguém contesta a existência de Alexandre o Grande. São pouquíssimas as fontes históricas que falam sobre ele, e a mais antiga foi escrita centenas de anos depois da morte dele. Como também ninguém contesta a existência de Sócrates, Platão e Aristóteles, e são também pouquíssimas as fontes ou aqueles que escreveram sobre eles, e também são suas biografias, né, seus documentos que falam sobre estes são de bem depois da morte deles, enquanto que as fontes históricas que falam sobre Jesus datam de algumas décadas depois da sua morte. É isso, meus amigos, espero uma outra oportunidade para a gente estar dialogando. Shalom, shalom, até a próxima. E para finalizar, minhas redes sociais, a minha rede social, meu canal no YouTube, Prof. Reinaldo Soares Teologando. Eu agradeço aí a todos, até mais. Hoje aí, esquecendo, né, de falar sobre o meu material, na verdade eu estou na mesma condição do meu colega aqui, o Anderson, né? Eu tenho 2 artigos científicos da faculdade. O tema do artigo científico da faculdade é a Reforma Protestante e a Liberdade de Consciência Religiosa, que eu espero em breve aumentá-lo e publicá-lo. E o artigo científico da pós-graduação em História da Arte, cujo tema é Influências e Desenvolvimento da Arte Cristã. E também eu tenho só o PDF aqui do primeiro do artigo científico sobre a Reforma Protestante e a Liberdade de Consciência Religiosa, que foi anexado como livro-texto ou fazendo parte do livro-texto do seminário onde eu dou aula, né? Mas nada publicado aí para venda, tá ok? Eu quero agradecer a oportunidade,
Aqui é o pastor Luciano de Carvalho Lírio. Meu contato é 21 98321 6014. Podem me achar também no Facebook Luciano Lírio ou o meu livro Adolescentes Evangélicos do Século XXI. Agradeço ao Luciano Miranda e a toda a equipe. A paz a todos. Olá, ouvintes, professor Rony Coser, passando aqui para fazer as minhas considerações finais e também reiterando o meu agradecimento ao amigo Miranda pelo gentil convite, pela oportunidade e também pedindo a vocês as minhas sinceras desculpas por não ter podido contribuir um pouco mais em função de demandas de natureza pessoal. Não pude dispor de tempo para estar aqui entregando mais áudios, mais considerações, mas fico feliz de ter feito ao menos uma consideração aqui, dando a minha contribuição. E o meu desejo, inclusive, é que vocês continuem pesquisando o assunto, que vocês continuem pesquisando o tema. É, sem dúvida, um tema muito importante. Infelizmente, a questão da busca do Jesus histórico, ela acabou nos círculos eclesiásticos sendo um pouco demonizada, digamos assim. Mas é um assunto de grande importância, inclusive os textos que tive a oportunidade de produzir a respeito desse assunto, procurei refletir sobre o tema, justamente levando em conta questões de fé, entendendo que é possível estabelecer um diálogo entre um campo e outro, ainda que respeitando as suas especificidades. Portanto, espero que vocês possam continuar lendo, continuar pesquisando, busquem os pesquisadores sérios do assunto, gente que estuda o tema há anos, pessoas que estão na academia também, que têm publicado a respeito. Há nomes aí muito importantes que têm pesquisado este assunto extensivamente. E esse cuidado, inclusive, é necessário para que a gente possa, de fato, obter informações que são confiáveis e que nos ajudam a construir conhecimento. E que pese o fato de só ter informações não necessariamente significa que tenhamos conhecimento do assunto. Então, por isso a importância de verificar as fontes, de buscar os pesquisadores certos, as fontes bibliográficas certas, confiáveis, e é o meu sincero desejo a todos vocês, ok? Que Deus possa continuar abençoando. Aproveito aqui para convidar vocês a conhecerem o meu canal no YouTube também, o Repensando o Meu Cristianismo, e também o meu blog, o blog Teologia e Vida. O endereço para acessá-lo é www.teologiavida.com. O blog e o canal no YouTube Repensando o Meu Cristianismo representam hoje aí as minhas maiores atividades na internet. E eu ficaria muito feliz de ter você inscrito no canal e me seguindo no blog. Um grande abraço a todos.